Olá, amigos do Estratégia Concursos. Aqui é o professor Herbert Almeida. Nós estamos no nosso curso de Direito Administrativo. Estamos estudando os atos administrativos e começamos a falar sobre as formas de extinção dos atos administrativos. Na última aula, nosso último vídeo, nós falamos sobre a anulação dos atos administrativos. Então agora nós vamos passar a falar sobre a revogação. É muito importante que você faça um paralelo, que você faça a comparação entre anulação e revogação, porque as questões de prova costumam fazer essas comparações. Então é muito interessante, por isso que nós vamos analisar agora na mesma tela. Vamos fazer aqui nosso esqueminha na mesma tela em que abordamos a anulação. Vamos lá para a tela? Então a gente viu acima a anulação do ato administrativo. Neste momento, nós vamos passar a tratar sobre a revogação. Eu já adianto para vocês que a revogação do ato administrativo, ela opera sobre atos administrativos válidos, sobre atos administrativos que estão legais. Então, como é que a gente pode conceituar? A gente pode dizer que a revogação é a retirada do ato administrativo e esse ato administrativo ele tem que ser válido. Veja só, isso quer dizer que o ato administrativo que eu vou revogar, ele tem que estar de acordo com a lei. O ato tem que ser legal. Nessa situação, eu digo que a revogação, essa retirada do ato administrativo, ocorre por motivo de conveniência e oportunidade. Então, uma análise de oportunidade e uma análise de conveniência da administração pública. É o tal do juízo de conveniência e oportunidade. Dentro deste mundo, deste juízo de conveniência e oportunidade, eu digo que reside o chamado mérito. Ou vamos colocar aqui melhor, é o nosso exame de mérito do ato administrativo. Com isso, a gente já pode tomar algumas conclusões. Pode vir para mim. Pessoal, a gente já viu que o mérito ele se insere na análise de conveniência e oportunidade. O mérito, ele só pode ser analisado pela própria administração pública. O nosso ordenamento jurídico, ele concede ao gestor, ao administrador público, a possibilidade de escolher quando a lei conceder nos atos discricionários uma escolha. Essa escolha ela é privativa do gestor. Não pode vir o Poder Judiciário e modificar essa escolha do agente público. Veja só, se a escolha foi feita dentro dos parâmetros legais, por isso que eu estou dizendo que o ato é válido, não pode vir o Poder Judiciário e modificar. O Poder Judiciário só vai anular o ato no caso de ilegalidade. Jamais poderá revogar quando estiver exercendo controle judicial. Então, o ponto interessante, a conclusão que a gente vai dizer é o seguinte: somente a administração pode revogar um ato administrativo. Jamais o Poder Judiciário poderá revogar um ato administrativo por meio do controle judicial. Por que eu estou dizendo que é por meio do controle judicial? A gente já viu em outras aulas, a gente sabe que o Poder Judiciário, ele exerce tipicamente a sua função judicial e atipicamente a função administrativa. Quando o próprio Poder Judiciário está exercendo atipicamente a função administrativa, ele poderá revogar os seus próprios atos. Mas nessa situação, pessoal, o Poder Judiciário não está exercendo controle judicial. Ele está agindo como se a administração fosse. Ou seja, é a própria administração do Poder Judiciário, vamos chamar assim, revogando seus próprios atos. Então, nada mais é do que aquilo que a gente está analisando aqui. Em resumo, a anulação dos atos administrativos pode ser feita pela administração e pelo judiciário. A revogação somente pela administração que praticou o ato, porque o Poder Judiciário não pode revogar por meio de controle judicial. Foi para a tela. Então, estamos falando aqui de exame de mérito. O ato que é revogado, conforme a gente já mencionou acima, ele tem que ser válido. Então, a gente pode dizer o seguinte: a revogação ela vai operar sobre um ato administrativo. E esse ato administrativo, ele tem que ser legal, ele está de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, não existe nenhum vício no ato administrativo. Esse ato ele tem que estar em vigor, pois não há como eu revogar um ato administrativo que já exauriu seus efeitos.
E esse ato que vai ser revogado é uma medida, desculpe, melhor falando, ele é discricionário. Isso aqui é uma regra geral. Vem para mim. O ato administrativo ele tem que ser válido, ele tem que ser legal, ele tem que estar em vigor, porque quando a gente vai mencionar logo à frente sobre os efeitos da revogação, a gente vai ver que a revogação ela tem efeitos prospectivos, ou seja, para frente. Se esse efeito é para frente, o ato não está mais em vigor, suponha que ele já encerrou seus efeitos, e a revogação vai ser daqui para frente, não faria nenhum sentido revogar esse ato, concordam? Então a revogação opera sobre atos em vigor. E por fim, a revogação ela tem que ocorrer sobre atos discricionários. Mas por que, professor? Porque a revogação é um juízo, ela opera sobre o juízo de conveniência e oportunidade da administração. E a gente viu, aulas anteriores, que o ato vinculado ele não tem análise de conveniência e oportunidade. O ato vinculado ele deve ser exercido de acordo com a lei. Imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. Vamos dar dois exemplos. Primeiro exemplo, o servidor requisitou uma licença à administração pública. É a tal da licença paternidade. Nasceu o filho dele, ele quer ficar lá o prazo legal com o seu filho. Essa licença ela tem que ser concedida dentro do prazo previsto em lei, ou seja, é uma licença vinculada. Como poderia a administração, se ela é obrigada a conceder essa licença, como poderia ela revogá-la? Não faz o mínimo sentido. Então a gente tem que operar, a revogação ela vai operar somente sobre atos discricionários. Aí vem o segundo exemplo, licença para tratar de assuntos de interesses particulares, que na legislação dos servidores, aí da maior parte dos entes da federação, é uma licença discricionária. Pode a administração conceder a licença e durante o período em que o servidor está usufruindo da licença, ela revogar, ou seja, a partir do momento da revogação para frente, a licença deixa de existir. Então ela opera somente sobre atos discricionários. E eu vou ainda mais além. A própria revogação é um ato discricionário. Veja só, se é um juízo de conveniência e oportunidade, se cabe à administração revogar ou não o ato administrativo, ela mesma está fazendo uma análise discricionária. Então vamos para a tela. Então a revogação ela ocorre sobre um ato legal em vigor e discricionário. E a própria revogação, vamos colocar aqui, ó, a própria revogação, a gente já viu uma questão de concurso público muito interessante trabalhando isso aqui. A própria revogação é discricionária. Então, pessoal, em regra, a gente está trabalhando aqui a regra geral, como costuma aparecer aí nas questões de concursos públicos. A revogação, ela opera sobre um ato, a revogação é um ato discricionário que opera sobre um ato discricionário. Muito interessante isso aí. Vamos seguir então, pessoal? Vamos seguir aí com a nossa esquematização. Quais são os efeitos? Agora a gente pode começar a comparar aqui em relação ao que a gente viu lá em cima. Quais são os efeitos da revogação? Os efeitos da revogação, diferentemente da anulação, eles são prospectivos. Isso quer dizer que a anulação ela vai operar ela vai ter uma função de operar para frente. E esse para frente costuma ser tratado aí na legislação como ex nunc. O ex nunc é o não retroativo. Ex tunc é retroativo, ex nunc não retroativo. Então vem para mim. Quer dizer o seguinte, quando a gente revoga uma licença de um servidor, no meio da licença, a gente não desfaz os efeitos anteriores, a gente só vai desfazer daqui para frente. Quando a gente concede uma autorização de uso de bem público, e no meio da autorização ocorre a revogação, não vai ser desfeito todo o período anterior, somente daqui para frente. Então a revogação, ela ocorre do momento da revogação, os efeitos dela, do momento para frente. Todos os demais efeitos, todos os efeitos anteriores são preservados, ok? Então, anulação para trás, revogação para frente, ok? Vamos para a tela. E aí o outro ponto relevante, a outra diferença relevante a gente já abordou aqui. Quem pode revogar um ato administrativo? Qual é o sujeito que pode
fazer a revogação? Somente a nossa administração. Ou seja, somente a administração que praticou o ato administrativo poderá revogá-lo. Isso quer dizer o quê? Vamos colocar uma linha aqui e vamos colocar em vermelho e vamos dizer o seguinte: nunca por meio de controle judicial. Vejam só, quando eu poderia colocar aqui que nunca o Poder Judiciário, mas é importante tomar esse cuidado, porque o próprio Poder Judiciário pode anular os seus atos administrativos, pode revogar, desculpe, os seus atos administrativos. Então, nunca por meio de controle judicial. Ou seja, vem para mim. Então, quem pode anular? A administração. Somente ela, desculpe, quem pode revogar? Somente a administração. Revogação, a administração. A anulação, a administração e o Poder Judiciário. Isso quer dizer que no controle judicial, por meio da função típica, o Poder Judiciário não pode revogar um ato administrativo da administração pública. Foi para a tela. E aí entra um ponto interessante. Aí o concurseiro pergunta: professor, todo ato administrativo, todo ato é passível de revogação? Aí eu vou dizer que não. A revogação não é ilimitada. Não pode ocorrer em qualquer situação. Assim, não podem ser revogados alguns atos administrativos. Quais são os atos, quais os tipos, quais situações em que o ato administrativo não pode ser revogado? Eu vou trazer aqui a regra geral. A gente tem algumas exceções aí na jurisprudência, mas as exceções raramente aparecem em concurso. Isso a gente trabalha no nosso material escrito. Mas aqui a regra geral é o seguinte, que costuma aparecer em regra nas questões. Atos vinculados não podem ser revogados. Aqui o entendimento é muito simples. Pode vir para mim. Se a administração é obrigada a praticar um ato, se ela não faz um juízo de conveniência e oportunidade para realizar aquele ato, obviamente que ela não pode revogar. Então, se o particular tem direito a uma licença para dirigir, a administração não pode revogar a licença. Pode anular e pode cassar de acordo com a situação, mas não pode revogar essa licença. Se o particular tem direito à sua licença para exercer uma profissão, essa licença é vinculada, não pode a administração revogar a licença. Ela pode anular, poderá cassar de acordo com a situação. Foi para a tela. Então, não podem ser revogados os atos vinculados. Também não podem ser revogados aqueles atos consumados. Aqui o entendimento é muito lógico, né? Se o ato já exauriu, né? O tais dos atos exauridos, também que a gente pode chamar aqui. Se o ato já encerrou todos os seus efeitos e a revogação opera efeitos para frente, obviamente que não faz sentido em falar em revogação de ato consumado ou aquele ato que já exauriu os seus efeitos. A doutrina costuma também trazer aqui como exemplo de ato que não pode ser revogado, os tais dos meros atos administrativos. Isso aqui é tratado lá pela professora Maria de Pietro como aqueles, como certidões, por exemplo. Certidão é um bom exemplo. Vem para mim, o que eu quero dizer com essa situação? Meros atos administrativos é tipo certidão, um voto, situações que a própria lei já traz os seus efeitos. Quando a administração emite uma certidão, é um papel escrito. Como é que a gente vai revogar aquela certidão? E veja só, a certidão ela só confirma os dados que estão em um sistema. Como é que eu vou revogar isso? Não tem como, não faz sentido. Não existe alguma coisa para eu revogar aqui. Então, os meros atos administrativos também não são passíveis de revogação. Foi para a tela. Outro ponto que não pode ser revogado, outro tipo de ato, são aqueles atos que integram um processo administrativo. Aqueles atos que são realizados dentro de um procedimento. A gente vai colocar atos que integram um procedimento. Porque o que ocorre? Dentro dos atos que integram um procedimento, a gente tem uma sequência de atos. Então a administração vai realizando vários atos. Vem para cá. Realizou um ato, depois desse ato vai vir o outro, depois vai vir o outro, e depois vai vir o outro, e assim sucessivamente. A partir do momento que foi realizado o ato seguinte,
eu não posso mais revogar o anterior. Ocorre a tal da preclusão. Eu não tenho como voltar atrás e revogar aquele ato praticado anteriormente. Então, à medida que os atos administrativos vão sendo realizados dentro de um procedimento, os atos anteriores não são mais passíveis de revogação. Foi para a tela. Também não podem ser revogados, e isso aqui decorre de um mandamento constitucional, aqueles atos que geram, né, os nossos chamados direitos adquiridos. O direito adquirido é aquela situação em que a pessoa já tem todas as condições, atende todos os requisitos para poder usufruir do ato. Aquilo ali é dele. Os direitos adquiridos, vem para mim, a própria Constituição Federal diz que a lei não pode ofender aí o direito adquirido. Se a própria lei não pode fazer isso, imagine um ato administrativo, muito menos. A própria súmula lá que traz o nosso poder de autotutela diz que quando o ato for revogado deve-se ressalvar os direitos adquiridos. Foi para a tela. Além dos direitos adquiridos, a gente pode dizer que também não pode ser revogado aquele ato quando, vamos dizer assim, quando já exauriu a competência para a matéria. Ou seja, quando aquela pessoa já exauriu a sua competência para dispor sobre o objeto, sobre aquilo que ele está tratando. O exemplo clássico disso aqui é um ato que foi impugnado por meio de recurso. Então, quando exauriu a competência relativa, melhor vamos colocar aqui, relativa ao objeto. Para você ter bem claro aí, vem para mim. Imagina um recurso administrativo e esse recurso tem que ser apreciado pela autoridade superior. Então, a autoridade inferior praticou o ato, esse ato se submeteu a um recurso. Não pode mais, exauriu a competência da autoridade inferior. A partir do momento que o recurso subiu, a matéria de competência da autoridade superior. Então, ele não poderá mais revogar o ato. Então, quando exauriu a competência em relação ao objeto, obviamente que se a autoridade não tem mais competência para dispor sobre aquilo, não poderá mais revogá-lo. Foi para a tela. E, por fim, a doutrina traz aqui os tais dos atos complexos. O que vem a ser um ato complexo, professor? Pessoal, vem para mim. O ato complexo ele depende da conjugação de vontades de dois órgãos. É o único ato que depende da vontade de dois órgãos, por isso que ele é complexo. Se a conjugação de vontade é dupla, não pode uma autoridade revogar esse ato administrativo. Por isso que a doutrina costuma dizer que o ato complexo não é passível de revogação. Pessoal, obviamente que tudo isso aqui é o que está na doutrina. A doutrina traz isso e é assim que costuma aparecer em nossas questões de concursos públicos. O último ponto para a gente abordar para fechar aí a revogação. A gente viu lá acima, na anulação, que existe um prazo legal para a administração anular os atos administrativos. E a revogação, professor? Existe prazo? Vamos para a tela. A doutrina costuma trabalhar, até por falta de previsão legal sobre a matéria e até mesmo por interpretação, que não existe prazo, vou colocar aqui, ó, não há prazo não há prazo para revogar. A legislação não dispõe, não impede que ocorra uma revogação a qualquer tempo. Então, vem para mim. Não existe um prazo para revogar, até porque a revogação ali, como é um ato discricionário, ele está ocorrendo, ele está dentro das normas legais, não existe um prazo para revogação. Antes de concluir, eu quero trazer um último ponto muito relevante. Só vamos para a tela só para a gente fazer uma última comparação e aí nós vamos debater isso. Então, vimos aqui em regra geral a nossa anulação e a nossa revogação. A gente viu também anteriormente ali que existem outras formas de desfazimento do ato administrativo, como por exemplo até mesmo a cassação. Mas vem para mim. Nessas situações é a própria administração que está agindo. Ela está manifestando a vontade em anular ou revogar ou até mesmo em cassar um ato administrativo. A doutrina e a jurisprudência, principalmente a jurisprudência, existe um entendimento consolidado que qualquer desfazimento do ato administrativo que venha a trazer efeitos desfavoráveis ao particular, ao administrado, vai afetar os interesses
de um particular, deve-se proporcionar a eles o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, para anular ou para revogar um ato administrativo que atinja a esfera jurídica do particular, os benefícios que ele estava tendo sobre aquele ato, ainda que ele esteja agindo apenas como mero interessado, a administração pública deve conceder o contraditório. Diga-se mais, esse contraditório deve ser prévio, antes mesmo da administração anular, revogar ou cassar o direito. Deve ser anterior a isso. Não, e o Poder Judiciário vai ainda mais. Não se reconhece como contraditório o simples fato de proporcionar o direito a um recurso. Por exemplo, a administração chega lá e revoga o ato. Ó, revoga direto. Se ele quiser, ele pode apresentar o recurso. Não, não é assim. O direito é prévio, é anterior. Então, a administração já deve, antes de adotar a medida, deve proporcionar o contraditório e a ampla defesa, deve analisar a defesa e se ela não modificar a sua situação, aí sim vai adotar as medidas cabíveis. Então, pessoal, só para não esquecer, o desfazimento dos atos administrativos que atinjam direitos dos administrados deve ser precedido ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Com isso, a gente aborda aí todas as formas de desfazimento dos atos administrativos. E só para complementar, para fechar, a gente vai trabalhar no nosso próximo vídeo a convalidação. Pessoal, convalidação, já adiantando, não é forma de extinção de ato administrativo, mas se relaciona muito com a anulação e com a revogação, ok? Até a nossa próxima aula, muito obrigado.